Hoje, antes de eu ir pra corrida, eu fiz uma reflexão, mas nem postei, inclusive, ainda nos stories. Uma reflexão sobre quando tem algo grande pra acontecer na nossa vida, parece que vem um ataque mesmo, né? Espiritual. E aí muita gente conhece isso como, antes de chegar ao aniversário, conhece isso como inferno astral, né? Eu nunca me aprofundei muito nesse assunto de inferno astral, mas é muito, muito conhecido. Muita gente fala, né, sobre essa questão de inferno astral e tal. Ah, chega no meu aniversário, eu tô no meu inferno astral, tudo começa a dar errado na minha vida. E eu percebo também essa movimentação quando um grande projeto tá para acontecer, quando a gente tá aguardando alguma vitória, ou quando Deus nos dá uma palavra de que algo vai acontecer na nossa vida, né? Para nós que temos esse relacionamento espiritual e recebemos palavras de Deus, mas até para as pessoas que não são cristãs e não recebem uma palavra direcionada especificamente de um profeta ou de um pastor, enfim, são questões cotidianas que acontecem quando um grande projeto vai acontecer, uma mudança num cargo de trabalho, ou tem algo importante acontecendo no trabalho, na maternidade, na gestação, né? Muitas vezes acontecem essas situações que podem ser desafiadoras. E aí, como discernir o que é um preparo para algo grande que vai acontecer e quando é um ataque, né? Um ataque espiritual. Então, eu fiquei meditando muito nisso, né? Fui correr, inclusive, meditando sobre isso, e hoje eu fui correr ouvindo louvor, e os louvores que eu ouvi falavam um pouco sobre isso, né? Sobre Deus poder acalmar as águas e tudo mais. E, inclusive, ontem, eu acho que eu estava ouvindo alguma pregação, alguma coisa que falava sobre o fato de que Jesus acalmou aquela tempestade quando ele estava dormindo no barco. Ele acalma aquela tempestade, ele tem o poder, né, de acalmar aquela tempestade e de cessar aquele vento, porque realmente não era algo de Deus, não era um vento qualquer, não era uma tempestade que Deus mandou por um propósito. Aquilo realmente era um ataque espiritual, era realmente para tirar ele daquele propósito, ele e os discípulos, né, daquele propósito. Então ele tem o poder de ir lá e cessar com aquele vento, com o agito do mar e tudo mais. E aí, como discernir, né, o que é um ataque espiritual? O ataque espiritual, o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, né? Sabemos isso, tá em João 10:10. E a forma que ele encontra muitas vezes para fazer isso é tentando minar a nossa identidade. É duvidando da nossa identidade, é nos fazendo duvidar, é vindo com questionamentos, porque tanto um ataque espiritual quanto um preparo de Deus, a gente fica se questionando, vem muitas perguntas, mas o que faz a gente conseguir entender e discernir a diferença entre um e outro é o nível das perguntas e aonde aquelas perguntas nos levam, né? O que aquelas perguntas nos fazem sentir. Um ataque espiritual, ele vem questionando a nossa identidade. Tanto que quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo inimigo, o inimigo questiona Jesus na identidade dele. Se tu és o Filho do Homem, faz tal coisa. Então, o inimigo tenta minar a identidade de Jesus, tenta fazer Jesus questionar, será que realmente eu sou o Filho do Homem? Então vou fazer isso aqui para provar para ele que eu sou, ou para ver realmente se de fato vai acontecer o que ele está dizendo, né? Então, são essas coisas que nos fazem perceber que aquela dificuldade que a gente está passando, aquele desafio que a gente está passando é um ataque espiritual. Então, ele causa confusão mental e emocional. Então vem pensamentos de muita dúvida extrema, medo, a sensação de que algo errado está acontecendo e sem um motivo. Então faz a gente questionar se aquilo é pra gente, sabe? Se a gente tá... não é se a gente tá preparado, porque isso é outra coisa, mas faz a gente questionar quem nós somos. Vem também acusações internas.
vozes internas e muitas vezes também externas que questionam o nosso valor, a nossa identidade, o nosso propósito. E aí vem aquela vozinha que fala assim, isso é uma farsa, isso não é pra você, você é uma mentira, vai dar tudo errado, você não devia estar fazendo isso. Isso é um ataque espiritual. Então, confusão mental e emocional, acusações internas e muitas vezes externas, pode se levantar alguma pessoa mesmo para te questionar, para duvidar de você, para começar a tentar te desvirtuar desse caminho. Paralisação espiritual e emocional, a sensação de que você está travada e incapaz de avançar. Então, você não tem muita vontade de estudar, você se sente travada, você se sente sem vontade de ter um relacionamento espiritual, não tem vontade de orar, não tem vontade de fazer uma reza, independente da sua religião, independente da sua fé. O ataque espiritual, ele não vem só pro crente, não. O ataque espiritual, ele vem para todas as pessoas. E aí, quando isso acontece, a gente se sente incapaz, a gente se sente sem vontade de continuar. Sabe, lembra daquele meme lá do Joseph Klimber, sem vontade de cantar uma bela canção? É assim que o ataque espiritual nos deixa. Uma desconexão com Deus. Então, os ataques espirituais também tentam fazer a gente se afastar da presença de Deus. E gerar um cansaço espiritual, desânimo na oração, como eu estava falando, falta de vontade de ler a palavra e de se aprofundar. E é muito interessante essa questão de afastar da presença de Deus. Um dia a gente estava conversando aqui em casa sobre isso, e aí a gente estava orando e falou, Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui, a sua presença é bem-vinda aqui. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, gente, mas como assim ele é bem-vindo aqui? Quem sou eu para dizer se ele é bem-vindo ou não, né? Porque isso aqui é tudo dele. Isso aqui foi ele que deu, a minha vida foi ele que me deu, é tudo dele. Ele flui, o Espírito Santo, ele flui livremente. E por que eu dizer que ele pode fluir aqui, né? Então, existem coisas que nos afastam de perceber a presença, de entrar na presença. Eu posso estar sentada aqui, mas se eu tô com medo, raiva, se eu tô sofrendo algum tipo de ataque espiritual e eu tô caindo nesse ataque espiritual, muitas vezes eu não percebo a presença de Deus. Deus está aqui, Deus está aí aonde você está. Ele simplesmente está, ele existe, ele está em todos os lugares. Mas então por que algumas pessoas não percebem a presença de Deus? Porque algo que ela está fazendo ou que ela está deixando de fazer impede ela de perceber a presença de Deus, de receber a presença de Deus, de ser abençoada pela presença de Deus. Então, nas minhas orações, eu sempre tenho pedido para Deus, Senhor, que nada do que eu faça possa me afastar da tua presença. Que nada do que eu faça possa me impedir de perceber a tua presença aqui neste momento. Que nenhuma das minhas ações me impeçam de receber e perceber que o Senhor está aqui. Então, um ataque espiritual, ele nos gera essa desconexão com Deus. Ele faz a gente não entrar na presença, ele faz inclusive a gente ter ações que nos afastam da presença de Deus. E não que afastem Deus da gente, entende a sutil diferença? É uma sutil diferença. É como muitas pessoas entendem que Deus se afasta, mas não, são elas que se afastam de Deus. Deus está em todos os lugares. Ele permanece em todos os lugares. Mas o que você está fazendo ou deixando de fazer para perceber essa presença de Deus? E por último, aqui das coisas que eu anotei, circunstâncias que tentam desviar o seu propósito. Então, num ataque espiritual, o inimigo cria distrações. Bom dia, meu amor. E obstáculos para te tirar do caminho certo. Distrações e obstáculos para te tirar do caminho certo. Olha como é forte, né? A gente às vezes acha que as coisas estão acontecendo porque sem motivo, mas não. Tudo tem um motivo. Tudo tem um propósito.
Ou esse é um propósito de Deus e a gente está vivendo ele, ou esse é um propósito do inimigo e a gente está caindo nele. Então, a diferença entre um ataque espiritual e um preparo de Deus, que por mais que as duas situações sejam desafiadoras, o ataque espiritual é como... Eu vou ler aqui duas passagens que eu separei para contar sobre ataque espiritual. Mateus 4, 1-11 fala sobre Jesus no deserto, como eu já citei aqui antes. O diabo atacou a identidade de Jesus com a frase: se és o filho de Deus, tentando gerar dúvidas sobre quem ele era. E Eva no Éden, em Gênesis 3, 1-5, a serpente questiona: será que foi isso mesmo que Deus disse? Minando a confiança na palavra e na identidade dela como filha de Deus. Será que foi isso mesmo que Deus te disse? Então, às vezes, vem aquele questionamento assim, sabe? Quando é um ataque espiritual, vem o questionamento: será que você entendeu certo? Será que isso é realmente pra você? Você é pequena demais pra receber uma bênção tão grande? Acho que isso não foi pra você. Acho que aquela pessoa falou aquilo porque ela queria te agradar. Eu acho que você entendeu errado, você de fato não ouviu de Deus. Então, são esses tipos de dúvidas e questionamentos que um ataque espiritual nos traz. Então, confusão mental e emocional, dúvida, medo, sensação de que algo errado está acontecendo sem nenhum motivo claro. Acusações internas, vozes internas ou até externas que questionam o seu valor, a sua identidade e o seu propósito. Paralisação espiritual e emocional. Sensação de que você está travada, incapaz de avançar. Desconexão com Deus. Ataque espiritual tentar te afastar da presença de Deus que já está lá, gerando cansaço espiritual, desânimo na oração, falta de vontade de ler a palavra. E circunstâncias que tentam desviar o seu propósito. Começam a acontecer coisas, distrações. O inimigo vai criando distrações mesmo. E obstáculos para te tirar daquele propósito. Para te tirar do preparo. E aí agora a gente entra. Tá, Bruna, beleza, mas então eu entendi o que é um ataque espiritual. Mas e às vezes quando eu tô passando por um desafio, quando eu tô passando por entendo que não é um ataque espiritual, mas é um desafio. Pode ser um preparo de Deus. Porque às vezes Deus, quando Ele quer nos entregar algo grande, nós não estamos preparados ainda. Ele precisa nos preparar para que a gente possa receber aquilo. Deus não é irresponsável. Ainda falei esses dias sobre isso nos meus stories. Muitas vezes a gente tenta agir como uma criança para Deus, né? E a gente quer pedir para Deus algo que é legal, que é muito legal, e a gente pede, ou a gente até recebe uma palavra de Deus, mesmo que a gente não peça. E aí a gente fala: mas Deus, isso é grande demais para mim, eu ainda não estou preparado para isso. E Deus, de fato, Ele não nos entrega algo antes que nós estejamos preparados para receber aquilo, desfrutar verdadeiramente daquilo. Porque Ele não desperdiça recurso, Ele não desperdiça semente, Ele não desperdiça talento. Quem faz isso somos nós, muitas vezes. Então, Ele vai nos preparar para entregar algo grande pra gente e a gente não faça nada de errado com aquilo. Então, o preparo de Deus é quando Ele tá te moldando, tá te preparando. Ele pode envolver situações difíceis, como nós já falamos, mas sempre vai ter um propósito. O preparo de Deus, ele te fortalece, ensina, te eleva como pessoa. Ele não te faz questionar quem você é, mas ele te faz questionar se você está preparado para receber. Moisés tentou fazer isso e foi o maior líder de Israel. Exatamente. Algumas características de preparo de Deus: não questiona a sua identidade, mas te amadurece. Em vez de isso não é para você, o sentimento pode ser: será que estou preparado para isso? Ele te leva a buscar respostas em Deus. Perguntas como: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta ela não vem para destruir, mas sim para construir, para tentar entender e para gerar crescimento. Por que tal coisa está acontecendo comigo? Paloma, depois me explica melhor aqui sobre essa questão de Moisés tentou fazer isso, foi o maior líder de Israel. Me explica melhor, eu não entendi, não peguei aqui bem o contexto. Tá? Por favor. Então ele não questiona a sua identidade, mas te amadurece. Quando é um preparo de Deus, não vem perguntas como:
Cara, quem sou eu? Eu sou uma farsa, isso não é pra mim. Mas vem perguntas como, cara, isso é tão grande, será que eu já tô preparado pra receber isso? E às vezes a gente até chora, a gente sofre, a gente duvida, mas a gente não duvida da nossa identidade. A gente duvida das situações que estão acontecendo. Ele te leva a buscar respostas em Deus. O preparo de Deus te leva a buscar respostas em Deus. E não em se afastar de Deus. Então ele te faz sentir vontade de perguntar para um amigo que seja mais evoluído que você, seja espiritualmente, seja emocionalmente, ou seja profissionalmente. Então, se Deus está te preparando para algo profissional, Ele vai te fazer sentir vontade de perguntar para pessoas que já conquistaram aquilo profissionalmente, que você ainda talvez não tenha conquistado. Se Deus está te preparando para algo na maternidade, Ele faz você sentir vontade de conversar com outras mães que já tenham alcançado o resultado que você busca alcançar. Ó, a Paloma me explicou aqui, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, ele se questionou e colocou toda a sua limitação para Deus, dizendo que não sabia falar ao povo, etc. E Deus afirmou que ele tinha feito a boca do homem e que ele estaria ao lado dele em toda a jornada e tudo iria bem. Exatamente. Deus mostrou para Moisés que estava com ele. E o próprio fato de Moisés ter a fala dura, né? Ele de repente sentir que ele não era um bom líder. Fala, Deus, será que eu tô preparado para isso? Será que é isso que... Será que eu sou a melhor pessoa para resolver isso, né? E Deus mostra para ele que sim, né? Deus mostra para ele que é ele quem vai. É o Espírito Santo que guiaria ele, né? E foram realizados grandes feitos, exatamente. Então, quando Deus está nos preparando para algo, Ele te leva a buscar respostas nele. Os questionamentos vêm e as respostas estão no relacionamento com Ele. Estão em buscar na própria palavra de Deus. Quando a gente está passando por algum ataque, por algum preparo, ou por alguma situação desafiadora, até a gente conseguir discernir se é um ataque ou um preparo de Deus, muitas vezes a gente vai para a palavra. Muitas vezes a gente fica ainda mais imerso em oração. A gente se prepara muito mais emocionalmente. Inclusive, sendo um ataque espiritual ou um preparo de Deus, a resposta sempre vai ser buscar mais, se aprofundar mais. Então, quando é um ataque espiritual, não espere querer sentir vontade de buscar em Deus, de buscar palavra, de buscar relacionamento. Simplesmente vá, simplesmente se aprofunde, simplesmente se ajoelhe, ore, peça e busque. E se for um preparo de Deus, você vai sentir a vontade de se aprofundar. Então se aprofunde, ore, busque, ajoelhe e tudo mais. Então, o preparo de Deus também constrói o seu caráter e resiliência. Você pode passar por lutas, mas no final sai mais forte e com uma fé mais profunda. Cara, esse negócio da resiliência é muito forte no preparo de Deus. Porque eu percebo assim que às vezes é uma linha tênue. E a gente se questiona muitas vezes, cara, será que isso aqui é um ataque espiritual ou é um preparo de Deus? E muitas vezes a gente se percebe na corda bamba. Cara, eu tô prestes a desistir. Mas quando é um preparo de Deus, ou mesmo sendo um ataque espiritual, a resposta tá na persistência, na resiliência. É isso que faz, ainda no culto esse domingo, o pastor falou sobre isso. O que te faz derrotado não é perder uma batalha, é desistir. É desistir no meio do caminho, é desistir na jornada, é desistir de lutar, de continuar. Então não desista. Se for um ataque espiritual, a sua permanência em continuar, mesmo sem vontade, é que vai fazer você romper esse ataque espiritual. E se for um preparo de Deus, é a sua persistência e a sua resiliência que vai te fazer se preparar.
para receber o que Deus tem para te entregar. Ele sempre te aproxima de Deus. Mesmo que seja doloroso, o processo te leva a confiar mais nele. Existem situações que a gente não dá conta sozinho. Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente só se afunda se a gente tenta. O óbvio precisa ser dito, a Nath falando. Oi, Nath, tudo bem, meu amor? Obrigada, Espírito Santo. Amém. Que bom que você está aqui, meu amor. Mesmo que seja doloroso, o processo te leva a confiar mais nele. Ele te aproxima de Deus. Quando a gente tem essa certeza de que estamos caminhando com Jesus, de que estamos caminhando, trilhando o caminho que Deus construiu pra gente, muitas vezes a gente pode se questionar se nós estamos fazendo a coisa certa. Mas a nossa oração tem que ser sempre: Senhor, que os meus pés não se desviem do teu caminho. Que as minhas ações não me afastem da tua presença. E que se existe algo que eu estou fazendo, que está me fazendo não perceber a tua presença aqui agora, que isso caia por terra. Então isso mostra a nossa persistência, a nossa resiliência e constrói o nosso caráter. E a gente fica cada vez mais fortalecido para receber aquilo pelo qual Deus está nos preparando. E prepara para um nível maior. Deus não apenas quer que você chegue ao destino, mas que tenha estrutura para permanecer lá. Eu gosto sempre de usar essa analogia. Eu tenho uma filha de 8 anos, linda, maravilhosa, que está aqui me assistindo. E tenho uma pequenina de 5 anos, que fez 5 anos recentemente. E a Alice já... ela não me pediu um carro grande, né? Mas vamos supor que ela tivesse me pedido um carro. Um carro que adultos dirigem. Se ela me pedir um carro, eu posso dar pra ela? Posso. Claro que eu posso dar pra ela um carro. Inclusive tem um carro na garagem. Ela pode pegar a chave do carro e sair andando, não pode? Pode. Pode. Seria mais certo a fazer, dar um carro na mão de uma criança? Não, não seria. Eu daria esse carro a ela? Não, eu não daria. O pai dela daria? Também não daria. Por quê? Porque uma criança não está preparada para dirigir um carro. E eu não vou nem tão além, porque pode ser muito óbvia essa analogia. Mas a mesma Alice, um dia me pediu esses carrinhos motorizados de criança mesmo. Ela me pediu um carrinho como esse. E aí eu falei pra ela, filha, veja bem, seria o mais adequado nós termos um carrinho como esse? Ela, claro, mãe. É de criança, eu gosto de passear nesse carrinho. Falei, minha filha, nós moramos num prédio. Nesse prédio nós não podemos andar com coisas motorizadas, não pode nem andar de patinete aqui no prédio. Ah, mas a gente pode andar com isso na praia, sim, a gente pode andar com isso na praia, mas nós não podemos andar com isso na rua. Aqui não é seguro andar com isso na rua. Então, pra gente chegar até a praia, eu teria que colocar esse carro dentro do carro para levar até a praia. Isso é super pesado. Talvez a mamãe não consiga carregar isso. Talvez não seja o melhor ambiente para você andar nesse carro. Então, talvez a nossa estrutura não seja a mais adequada para ter esse tipo de carro. Então, nós não estamos preparados ainda para termos esse tipo de carro. Se nós morássemos num condomínio fechado, numa casa... Nós poderíamos ter esse tipo de carro, mas nós não estamos preparados para ter esse tipo de carro. E aí ela super entendeu. E assim é com Deus. Deus, assim, se fosse um propósito, né, meu para a vida da Alice, de repente, de dar um carro como esse para ela, o que eu teria que fazer? Preparar ela, preparar o ambiente, a estrutura, para que ela tivesse aquele carro. E assim é com Deus. Deus faz isso conosco o tempo todo. Quando Ele quer nos dar algo grande, Ele precisa nos preparar para receber aquele presente grande que Ele tem para nos entregar. Porque, como eu disse no começo dessa live, Ele não desperdiça semente, Ele não desperdiça talento, Ele não desperdiça recurso. Então, Ele vai nos preparar sempre para que a gente possa receber aquilo que Ele tem para nos dar e a gente permaneça naquele propósito, a gente permaneça com aquilo que Ele tem para nos entregar. É assim que é um preparo de Deus.
E muitas vezes, então, a gente vai falar, tá bom, o Senhor me prepara para as coisas grandiosas que o Senhor tem para nos dar. E aí Ele nos afasta de pessoas, Ele nos tira de lugares, nos tira de ambientes, Ele nos tira de mesas, Ele faz com que pessoas que são importantes para a gente se afastem, ou nos afasta de pessoas que consideram que nós somos importantes para elas. Ele muitas vezes nos faz mudar geograficamente, Ele faz a gente perder um emprego. Mas tudo porque Ele está nos preparando para algo maior. Tudo porque Ele quer nos gerar um grande aprendizado, Ele quer nos forjar, nos preparar para o que Ele quer nos entregar. Então, Ele nos prepara para um nível maior. Ele não apenas quer que a gente chegue ao destino, mas quando a gente chegar no destino, que a gente tenha estrutura para permanecer lá. Deus não brinca, gente. Deus não brinca. E aí, exemplos bíblicos, né? Gênesis 37, 50, que é José no Egito. José passou por traição, prisão, injustiça. Mas o quê? Tudo isso fazia parte do preparo de Deus para que ele se tornasse governador e salvasse sua família. Se José não tivesse passado pela traição dos irmãos dele, não tivesse sido preso injustamente, não tivesse sido esquecido por aquele copeiro lá na prisão por 2 anos, ele não teria se tornado governador do Egito. Se não me engano, foram 13 anos de preparo para que José saísse da casa dele e se tornasse governador do Egito. Até que o dele foi rápido, hein? Davi, antes de ser rei, foi ungido jovem, mas teve que passar anos fugindo de Saul, aprendendo a confiar em Deus antes de assumir o trono. Jesus, no Getsêmani, isso está em Mateus 26, 36 a 46. Mesmo em profunda angústia, ele se submeteu ao plano do Pai. E é muito interessante a oração que ele faz, né? É muito interessante a oração que Jesus faz. Ele estava ali suando sangue, né? Sangue saía pelos seus poros. E ele fala, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ou seja, ele mostra ali que está doendo demais aquele preparo. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. A sua. Então é muito lindo. Eu não consigo falar sobre essa passagem e não me emocionar todas as vezes que eu falo sobre isso. Não tem uma vez que eu fale sobre essa passagem e eu não me emocione, porque Jesus, no auge da sua dor, ele pede para Deus, ele se humilha e ele se vulnerabiliza falando, Senhor, tá doendo. Eu não sei se o sentimento dele foi, talvez eu não consiga suportar. E ele fala, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas a humildade dele é tamanha. E a certeza de que Deus estava com ele, de que ele estava cumprindo o propósito de Deus para a vida dele, era tamanha que ele fala. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E quando eu tô passando por algum desafio, eu me lembro dessa passagem. E eu falo, Senhor, tá doendo. Não sei se eu vou conseguir. Mas eu sei que tem o teu propósito nisso. E se tem o teu propósito nisso, que não seja feita a minha vontade de desistir, mas a sua. Em me preparar. Em me fazer permanecer. É muito... Eu não consigo falar sobre Jesus e tudo que ele passou por nós, gente, sem me emocionar. E a nossa busca como cristãos é nos parecermos cada vez mais com Cristo, né? Com Jesus. E como não olhar para a história dele e nos colocarmos no lugar. Porque acontecem inúmeras situações com a gente que vão nos provando que Deus está conosco. Que a nossa busca é genuína. E existe um meme que fala que a vida do crente não é um morango, né?
não é uma vida fácil. Escolher caminhar com Deus não é uma vida fácil. Existem muitas renúncias que a gente tem que fazer. Existem muitas coisas que a gente de fato passa. Mas é com muita gratidão a Deus que a gente tem que passar por essas situações, entendendo que é um preparo. E a gente precisa discernir quando é um ataque espiritual e quando é um preparo de Deus. Então, como saber a diferença, né? Se a luta te desconecta de Deus, isso é um ataque espiritual. Se a luta te faz duvidar de quem você é, isso é um ataque espiritual. Se a luta te faz duvidar do seu propósito, isso é um ataque espiritual. Então, mesmo sem vontade, permaneça, continue, ore. E mesmo sem vontade, peça ajuda para Deus. E declare quebradas todas as tentativas e investidas do inferno para destruir a sua vida, sua família, seu propósito. Mas se a luta te desafia, e não te faz duvidar, mas te desafia, de alguma forma te faz se amadurecer, te fortalece na fé, mesmo sendo dolorosa, é um preparo de Deus. As duas situações são difíceis, mas o ataque quer te destruir, quer roubar, matar e destruir, enquanto o preparo te capacita para algo muito maior. Então sobre essa diferença de ataque espiritual, eu acho que eu consegui ser bem clara. E eu quero finalizar essa live te encorajando a permanecer, a não desistir. E às vezes vocês veem aqui a minha vida, as minhas postagens e acham que é sempre tudo muito fácil, tudo muito bonito, né? E de fato eu amo a minha vida é muito linda. Aí nesses dias eu recebi um comentário falando que a minha família parecia uma família de comercial de margarina. E antes eu ia contra isso, falava, imagina. E a minha família de fato parece uma família de comercial de margarina. A gente é muito feliz, mas a gente tem desafios. A gente tem, às vezes, ataques e a gente está sendo preparado para coisas grandes. Então, a gente precisa sempre discernir e permanecer na fé, se permitir ser preparado. E antes de sair para correr, eu gravei alguns stories que eu não tinha colocado no ar ainda, acho que eu vou colocar no ar depois dessa live. Mas o que eu dizia era, se você não está sofrendo nenhum tipo de preparo ou nenhum tipo de desafio, seja ele um ataque espiritual ou um preparo de Deus, aí sim que eu me questionaria se eu estou agradando a Deus. Se Deus está realmente preparando algo para mim. Então, por mais desafiadora que seja a sua situação, saiba que Deus está olhando para você. Inclusive, o inimigo está olhando para você porque ele quer te tirar do propósito de Deus. Porque o que Deus tem para te entregar é tão grande que vai abalar a estrutura do inferno. O que Deus tem para te entregar é tão grande que o inimigo quer te tirar desse propósito. Agora a sua vida tá muito calma, muito mansa. Tá tudo dando muito certo. Se questione. Se você não cai numa zona de conforto, se você tá realmente fazendo a vontade de Deus. E eu não tô com isso aqui querendo provocar distrações e lutas na sua vida. Mas eu quero te encorajar a permanecer como uma pessoa que busca evolução espiritual. E eu bato muito na tecla da tríade, né? De corpo, alma e espírito. Cuide do seu corpo. Cuide da sua alma e cuide do seu espírito. As três coisas, elas são individuais, mas elas têm interdependência. Se o seu corpo, se as coisas do seu corpo, a sua saúde física, a sua alimentação, o quanto você cuida do seu corpo, se isso tá... E se você não tá olhando para isso, isso pode afetar a sua alma e seu espírito. Mas cuide das coisas do corpo como coisas do corpo. Eu brinco muito, né? Não peça pra Deus cuidar da sua saúde se você não tá fazendo sua parte. Deus vai cuidar das coisas do seu espírito.
Cuide das coisas da sua alma, cuide das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu preparo, da sua resiliência. Molde o seu caráter, sabe? Se encoraje, tenha coragem, vença o medo. Não lute contra as coisas que estão acontecendo com você, mas use as ferramentas que você tem para superar os desafios que você está enfrentando. E as coisas do espírito, cara, não interessa qual é a sua religião. Cuide do seu espírito. Existe uma Bíblia que tem lá, que tem lá um manual de instruções para tudo que você deve fazer na sua vida, o que você não deve fazer na sua vida. Se você crê que Jesus morreu para que você tivesse vida e vida em abundância, você precisa crer nas outras coisas que estão escritas na Bíblia. Que a gente não acredite só nesse evangelho Nutella, que nos diz que Deus nos perdoa, que Jesus nos perdoa. Ele sim, ele nos perdoa. Mas ainda falei esses dias sobre isso nos meus stories. Essa é a porta de entrada. Você tem que vir a Jesus, ir para Jesus como você está, mas se corrigir no meio do caminho, se corrigir na jornada. Que não sejamos como criança que só ora quando quer pedir alguma coisa para Deus, mas que sejamos amadurecidos, orando para Deus, agradecendo por tudo aquilo que Ele já nos entregou, agradecendo inclusive pelos desafios que nós estamos enfrentando, pelo preparo que Ele está nos forjando, por tudo que está acontecendo na nossa vida, que está nos preparando para algo maior, por tudo que nós temos vivido e que tem nos aproximado. Você se permite perceber a aproximação de Deus na sua vida, que Ele causa por meio de desafios que nós enfrentamos? Muitas vezes a gente se afasta de Deus no desafio que a gente está enfrentando, quando o que Ele quer, na verdade, é o contrário. É nos fortalecer. É que a gente mostre para Ele o quão dependentes nós somos dEle e não de nenhuma outra pessoa e não de nenhuma outra circunstância. Ele quer nos ver louvar e agradecer a Ele mesmo quando Ele não nos dá o que nós pedimos. Mesmo quando Ele não nos dá o que nós pedimos. Deus não vai entregar pra gente de mão beijada sempre tudo que a gente quer. Deus não tá aqui para fazer as nossas vontades. Ele tá aqui para que a gente veja, para que Ele veja que nós louvamos, honramos e somos gratos a Ele por quem Ele é e não pelo que Ele faz. E existem inúmeras histórias de que nos mostram o quanto Deus é maravilhoso. Sim, Deus é um Deus de milagre. Eu não tô aqui querendo te fazer desistir de buscar o seu milagre. Ele é um Deus de milagre. Ele vai realizar na sua vida o seu milagre. Mas enquanto você espera, como é que você fica? Você agradece? Você louva? Você fala bem dele para as pessoas enquanto você espera? É isso que Deus quer da gente. Ele não quer que a gente faça um culto de ação de graça só no dia que Ele nos entregar a nossa vitória, ou que Ele realizar um milagre na nossa vida. Nós temos que ser um culto de ação de graças no meio da rua. Nós temos que ser um culto de ação de graças no nosso sorriso. Nós temos que ser um culto de ação de graças na mesa da nossa casa, com a nossa família. Nós temos que ser um culto de ação de graças, mesmo quando a gente está esperando e está doendo. Porque a espera dói. A espera dói. Eu sei. E eu não sei o que talvez você esteja passando, mas quero te encorajar a ser um culto de ação de graças enquanto você espera o que Deus tem para você, enquanto você espera o seu milagre. E esse milagre chegando ou não chegando, que Deus encontre em você um coração grato e disposto a louvar, a cantar no meio da rua o quanto Ele é maravilhoso. Só o fato de estarmos aqui, de termos acordado no dia de hoje, já é um motivo
grandioso pra gente colocar um sorriso no rosto e falar obrigada a Deus. Mas Bruna, tá doendo demais. Mas Bruna, meu processo tá desafiador. Mas Bruna, o ataque espiritual tá muito grande. Abra um sorriso e agradeça a Deus. Teve gente que não acordou hoje. Teve gente que não acordou hoje. E nós estamos aqui, tendo a oportunidade de celebrar e agradecer a Deus, mesmo no meio da dor. E pode ser uma dor muito grande ou pode ser um desafio pequeno, não interessa, só você e Deus sabe o quanto isso está sendo desafiador para você. Então, eu me despeço de vocês hoje com essa palavra de encorajamento, para que você possa discernir um ataque espiritual de um preparo de Deus. Que você não questione a sua identidade, o seu propósito e quem você é. Mas que se vier algum tipo de dúvida, que seja sobre o quão preparado você está para receber o presente que Deus tem para entregar na sua vida, porque sim, Deus tem um presente muito grande para entregar na sua vida. Eu creio isso na minha vida. E eu quero cada vez mais me preparar para receber aquilo que Deus tem para mim. Quero agradecer as mensagens que vocês deixaram aqui. Falou uma mensagem forte e cheia de esperança para o coração, é isso. Lidiane precisava ouvir essa mensagem. Amém. E a Natália, que presença, Senhor. Amém. Obrigada, gente, por terem ficado comigo até aqui. Obrigada por me ouvirem, pela misericórdia aí de terem me visto chorar aqui e vulnerabilizar, mas é sobre isso. Eu não tenho uma vida perfeita, não tenho uma vida sem problemas, mas eu costumo dizer que a minha vida é perfeita dentro da imperfeição dela, porque eu sei quem me fez, eu sei quem me chamou, quem me levantou e quem me deu tudo que eu tenho. Então, Deus abençoe a semana de vocês. Deus abençoe e continue te usando. Ai, obrigada, Lidiane. Muito obrigada. Deixa essa live salva, Bru. Preciso ouvi-la mais umas 20 vezes. Amém. Ai, que delícia, Paloma. Acho que vou deixar, hein? Acho que eu vou deixar, então, essa live salva. Obrigada, gente. Muito obrigada. E olha, força, resiliência. Que Deus está com vocês, que vocês percebam a presença de Deus, que nada do que vocês façam possa afastar vocês de perceber a presença de Deus. É isso que eu declaro na vida de vocês. Que vocês sintam cada vez mais a presença de Deus, que vocês sintam, porque Deus está aí onde você está. Não é lindo saber disso, gente? A Nath falando, o Espírito Santo faz assim. Meu ser e minha casa foi inundada pela presença dele. Aleluia, que delícia. Muito obrigada. Fico muito feliz de saber disso, viu? Um grande beijo no coração de vocês. Deus abençoe muito. Que seja uma semana extraordinária e de milagres acontecendo na vida de vocês. E que vocês percebam o preparo e fiquem resilientes. E quando vier qualquer tipo de ataque espiritual, vocês declarem, inimigo, você não vai me derrubar. Mas, ó, você me alertou que Deus tem algo grande pra me entregar. Então, eu não vou cair na tua armadilha, inimigo. Eu vou cair de joelho no chão e louvar ao meu Senhor enquanto eu aguardo o que Ele vai fazer na minha vida. Porque se tu tá incomodado comigo, encardido, é porque tu sabe o quanto tu já perdeu com a vitória que Deus vai entregar na minha vida. Amém? Amém, gente. Uma semana maravilhosa pra vocês. Um beijo maravilhoso pra vocês. Um abraço forte e cheio do Espírito Santo pra vocês, viu? Beijo. Obrigada. Até mais. Até terça-feira que vem, hein? Agora são as terças as nossas lives, às 8 horas. Um beijo.